E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje o primeiro episódio da temporada Sua Confraria com Elas. É um projeto super inovador que a gente vai começar agora, onde eu vou trazer convidadas mulheres para a gente falar sobre vinhos. Tem coisa melhor? E a ideia, vocês vão perceber, é que eu vou trazer praticamente uma aula e um bate-papo também com essa convidada, tanto hoje como nos próximos episódios, de uvas que a convidada ou geralmente já gosta e já degusta, ou então trazer o contrário. Às vezes a gente se depara com muita gente que diz que só gosta de um tipo de uva. E o meu objetivo aqui é quebrar isso, é apresentar outras oportunidades e outras uvas. Então, eu espero que vocês aprendam muito e se divirtam. E para vocês me conhecerem um pouco, eu sou Silvana Torquato, sou jornalista por formação, né? Eu gosto sempre de dizer por formação, porque hoje eu migrei para várias áreas. Nunca deixei de ser jornalista, trabalhei muito tempo nessa área, mas hoje eu me considero, né, uma sommelier. Também fiz uma formação nesse mundo do vinho, né? Sommelier é quem é especialista no universo do vinho. A gente não entende aquela parte de plantação, de cultivo, a gente entende a parte logo depois, de serviço, do que harmoniza melhor, só para entender e ilustrar o que é que seria sommelier. Então, hoje eu sou jornalista, sou professora, sou sommelier, sou gestora de tráfego pago, que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas para vocês entenderem, quem quiser acompanhar mais sobre vinho, só vinho, né? Que o Instagram, Sua Confraria, eu tô ali só para falar de vinho, tirar, tirar dúvidas, trazer muita curiosidade. Muita gente manda dúvidas no direct. Está aberto também aí para quem tiver curiosidade nesse universo do vinho. Sigam lá no Instagram, Sua Confraria. E agora com esse projeto novo aqui nos canais, nas plataformas de tanto de vídeo como de áudio, com Sua Confraria com Elas. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a primeira aqui dessa temporada, Fernanda Moura, que é minha amiga, né? Que eu acho que foi um convite que super casou com a noite, com o momento. Que ela é jornalista, é assessora de imprensa e é Beer Expert pela Science of Beer, né? Que já já ela explica o que é esse termo tão bacana e tão chique, né? Traduzindo, ela adora cerveja artesanal, ela estuda, ela se especializa e já já a gente vai misturar cerveja e vinho. Tem coisa melhor? E hoje, só antes dela se apresentar, só para complementar, hoje a uva preferida dela, qual é, Fernanda? Chardonnay. Eu trouxe, como eu sei que ela já degusta vinho há um tempo, eu trouxe um vinho brasileiro. Eu acho que você não conhecia esse, não? Não, esse realmente eu não conhecia, estou ansiosa para provar. É da vinícola Luiz Argento. Eu também não conhecia, é bom que a gente vai degustar. Aí ninguém ainda degustou aqui, tá, pessoal? As taças estão intactas. A gente só sentiu o aroma, mas não degustou. E eu escolhi esse vinho por ser um vinho brasileiro, acho que é bem representativo. E por ser a uva, a gente vai falar praticamente só sobre essa uva. E claro que vão surgir outros assuntos também sobre cerveja e vai ser um bate-papo bem descontraído. Então fale aí, né, o que é esse termo aí que você se tornou Beer Expert, o que é que significa e o que é que você espera da noite. Primeiro agradecer, né? Me sinto muito honrada, honradíssima de ser sua primeira convidada nesse projeto, desejar sucesso. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acho que tudo que traz oportunidades para a gente democratizar o conhecimento, seja de vinho, seja de cerveja, é excelente. Eu estou aqui honrada. Sou jornalista, como você bem sabe. Sou Beer Expert pelo Science of Beer, que é uma das principais escolas cervejeiras do Brasil. Sou um entusiasta de estudar cerveja artesanal já há algum tempo, mas também não dispenso um bom vinho. Estou aqui, minha uva preferida é a Chardonnay. Estou aqui para aprender mais um pouco sobre ela e até para a gente conversar um pouco também sobre essa união de dois mundos maravilhosos, que é cerveja e vinho. E tem tudo a ver, né? A gente Tudo acha a que ver. não, mas tem tudo a ver. Ela vai citar alguns exemplos de cerveja que também tem passagem por barril de carvalho, né? Que é comum e bem isso no vinho. E na cerveja a gente não escuta falar tanto, mas hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos degustar aqui antes de começar Por os favor, trabalhos, um brinde, né? sucesso a esse projeto. Bem Maravilhoso, hein? equilibrado. Eu senti, eu não sei se tu sentiu alguma coisa de frutas cítricas, Como eu não tenho esse costume de analisar mas é a parte mais difícil sensorialmente para o todo vinho, mundo. eu acredito até que deve ser um pouco mais difícil analisar vinho do que cerveja, sensorialmente,
Mas uma das coisas que me chama a atenção mesmo é essa questão de frutas cítricas, frutas amarelas, o frescor. Um abacaxi. É isso que eu senti posso... um pouco de abacaxi, mas bem cítrico. E já introduzido nesse universo, a Chardonnay é amada por todos, né? Então, o que é que acontece? É uma uva super versátil. Se a gente quiser degustar um Chardonnay todos os dias, a gente vai ter experiências diferentes todos os dias. Diga aí que bacana. Por quê? Porque hoje é a uva mais plantada no mundo todo. Ela se adapta a qualquer terroir, a qualquer clima. Então, por ela se adaptar e ser fácil essa questão do cultivo, então ela está no mundo inteiro. E se está no mundo inteiro, claro que vai diferenciar a terra, né, que a gente chama o terroir, vai diferenciar também o clima. Então, vão trazer chardonnays diferentes. Por isso que a gente até brinca dizendo, se degustar todo dia, se você escolher todo dia um chardonnay durante uma semana, por exemplo, todo dia você vai ter uma experiência diferente. E se o clima for mais frio ou mais quente, também são outras experiências, que já já a gente vai falar sobre isso. Só reforçando aqui, isso é um vinho brasileiro, lá do sul. Então, se é do sul, a gente imagina logo o quê? Um clima frio, né? Diferente se a gente tivesse um chardonnay aqui do Nordeste, que já seria outro tipo de experiência que depois a gente pode até testar. E o bom é isso, são essas comparações. A gente gosta, mas muita gente fica preso num vinho só. Não quer aprender novas experiências. Tu vai ficar marcante, vai ficar marcante essa experiência de hoje, mas quando tu for pro próximo, tu já vai dizer, opa, essa diferença, porque eu acho que tu vai aprender algumas coisas aqui que vai ter como comparar depois. E só para ilustrar historicamente, é uma uva de origem francesa, da Borgonha. Ela é uma das uvas autorizadas a fazer champanhe. Champanhe, para quem não sabe, muita gente fala que o espumante se referencia como se fosse champanhe. Mas champanhe só é champanhe da região de Champagne. Então, o método tradicional é aquele champanhe que você manualmente fica girando a garrafa. Então, essa uva é uma das uvas aprovadas para fazer champanhe. E tanto se pode fazer espumante como vinho branco com a Chardonnay, né? Então, pode usar, geralmente, as pessoas usam Pinot Noir, Chardonnay, que a gente vê muito em espumante. E branco, esse é 100% Chardonnay. Então, acho que o bacana da experiência é isso. Quando tu degustava vinhos brancos, tu conseguia perceber alguma diferença? Tinha essa noção? De um chardonnay para outro chardonnay? Não, eu tinha exatamente essa dificuldade de encontrar as diferenças sensoriais. Né? Eu acho que você estudando e aprendendo e degustando cada vez mais rótulos, você vai perceber. Eu tinha essa para mim sempre foi meu vinho preferido. Acho que é um vinho também considerado, para quem não é tão, para quem é leigo, um vinho fácil de beber, um vinho que você bebe em dias mais quentes, um vinho refrescante. Então, é um vinho que para mim remete momentos de alegria, em dias ensolarados, para relaxar. Para relaxar. E é engraçado que vinho branco, eu já escutei muito de pessoas que gostam de vinho, que consomem vinho, só que não vai por vinho branco. Fica, eu não entendo, eu não sei, acho que não é bom. E fica essa barreira que só ficar num tinto. É tanto que eu lembrei de uma história que uma amiga minha gosta muito do vinho tinto. E quando o vinho, a gente sabe que tem a ver com a harmonização. E eu sempre digo, quando você degustar, por exemplo, uma comida japonesa que faz parte da nossa realidade, com o vinho branco, tu vai ter outra experiência. Eu não sei se você já teve. Eu já fiz essa experiência, realmente. É uma completude, é diferente. Por quê? Porque o vinho tinto, que é bem comum, quando a gente degusta, inclusive eu já fiz essas experiências para testar. Quando a gente degusta com comida japonesa, ou então com peixe, frutos do mar, o iodo, com contato com o tanino da uva tinta, né, da casca da uva que tem um tanino, dá um gosto metálico na boca. Então, alguma coisa você vai achar estranho, vai achar aquele negócio mineralizado, aquele gosto meio estranho. E quando você vai para o vinho branco, fica uma completude, porque a harmonização é isso, é um não ultrapassar o outro, e sim se complementarem. Então, fica uma harmonização perfeita e já vai a dica, né, para quem gosta de uma comida japonesa e abrir um vinho. É uma experiência maravilhosa. Tanto o branco como também um rosé, eu acho que se complementa. Eu acho que você falou tudo, experiência. Tanto uma boa cerveja como um bom vinho, eles significam mais do que tudo isso. Uma boa experiência que remetem a memórias, levam você para outros lugares. E depende muito do momento. Às vezes o momento foi tão bacana que a gente remete ao vinho pelo momento e não a bebida em si. E eu gosto muito de falar que vinho é para democratizar. Porque muita gente fala, vinho bom é vinho caro. Não tem nada a ver com isso.
Pode ser melhor? Claro que pode. Mas a gente tem que entender que vinho tem que ser bom para a sua realidade. Por exemplo, para quem está começando, como tu falou, esse é um vinho que adapta a qualquer paladar. Quem está começando, principalmente. Ele não tem passagem por barril de carvalho, então ele vai ser mais ácido. Ele é de um clima frio, né? Já que é aqui do sul do país. Qualquer chardonnay de clima frio, ele vai ser mais ácido. Ácido é quando a gente sente salivando aqui na lateral da língua. A gente fica aquela saliva. Um gole já pede outro. E fica uma salivação na boca. Isso é acidez. E ele tem uma acidez bem elevada. Então, já adiantando sobre a harmonização, ele vai super combinar como entrada. Se você vai receber alguém, você pode abrir um chardonnay de clima frio. Como é que eu vou saber o clima frio? Só é olhar o país, né, que você vai ter noção, como eu falei aqui do Brasil. E ele super harmoniza como entrada. Por exemplo, se você vai servir uma salada com bacalhau, um peixe leve. Então, como entrada, ele harmoniza muito bem e dá para você receber as pessoas, mesmo que é aquela que não tem costume. É tanto que é bem leve isso aqui, muito leve. E se você pega chardonnay de clima quente, então você vai pegar ele com mais corpo, você vai sentir mais presença e mais álcool. A boca esquenta mais. Então, você vai sentir essa diferença desses dois. Então, acho que é a primeira característica de forma geral. Então, se quiser logo ter uma experiência com aqui do Nordeste, os vinhos chardonnays, então você vai perceber essa diferença logo de cara, já que aqui é uma região bem mais quente, né? O bom é que a gente pode experimentar, esse processo é o mais divertido, né? Você ver essas diferenças e escolher rótulos de regiões diferentes aqui no Brasil, que acho que muitas pessoas nem têm ideia de que o Brasil é um produtor forte de vinho. E vinhos de excelente qualidade, né? É tanto que muita gente, quando vai pra lá, uma amiga até da gente foi, ela disse, Silvana, me indica vinhos, tem algum vinho melhor que o outro? Até comentei com ela brincando, eu disse, eu não encontrei nenhum vinho ruim aí. Então você vai ter uma experiência tão boa que você vai surpreender com o Brasil. Dizer, gente, que tanto vinho bom é esse que eu não sabia que existia. Por que não chega pra cá? Porque é distante, imposto, e assim vai. Até a própria divulgação eu acho que não é tão forte. A gente, quando tá lá, a gente se acha que tá em outro país. Então, não tem noção. A gente não conhece, eu acho que 10% dos vinhos brasileiros. E eles estão num patamar hoje muito elevado e muito bacana. E concorrido internacionalmente. E são vinhos acessíveis, né? São vinhos... Aí, outra história de preço que a gente pode ver. Né? Que muita gente fala, vinho bom é vinho caro. Mas eu não tenho condição se for para comprar um vinho de R$50 a R$60. O que é que acontece com vinho caro? Porque ele vai ser mais caro. Por exemplo, se a gente pegar um espumante com a técnica tradicional, um método tradicional, que é aquele que você gira a garrafa. Minha gente, se você vai produzir um vinho, passa um mês girando uma garrafa manualmente, depois vai para uma segunda fermentação, e assim como qualquer outro vinho com passagem em barril de carvalho, tem vinho que passam 12 meses, 24 meses lá no carvalho, para depois ir para o mercado. Imagina o tempo que o produtor não teve para levar esse vinho no mercado e converter comercialmente. Só pode ser caro. Até porque barril de carvalho, barricas de carvalho, são caros. Então, para ele trazer para o Brasil, por exemplo, quando é importado, quando é para trazer para cá, aí o que é que acontece? Além de ser caro, nem todo vinho eles vão ser adequados. Por exemplo, se a gente pegar um Sauvignon Blanc, Chardonnay tem muito mais a ver, se adequa bem melhor a um barril de carvalho do que um Sauvignon Blanc. Então, não é todo vinho que tem que ter passagem de barril de carvalho. E tem aqueles vinhos considerados jovens, que é o vinho do dia a dia, que é o mais barato. O vinho que a gente vai no supermercado e encontra por R$22, R$25, R$30. É aquele vinho que compra, abriu, consumiu, tchau. Silvana, é mito ou é verdade que um vinho, quanto mais tempo ele ficar num barril, quanto mais envelhecido é melhor? Isso é um mito ou de fato... Vai depender do produtor. O que é que acontece? Se ele identificar na hora que... eu vou colocar 2 tipos de uvas aqui no barril. Às vezes ele faz mistura. Bota um pouquinho no barril americano e outro tipo de vinho no barril de carvalho. Aí depois mistura. Ele vai fazendo todo aquele processo e até chegar no que ele achar que é interessante. Não é uma regra, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem que ter 3 meses em um, 9 meses em outro. Não, é tanto que quando eu fui para o sul, foi em março. O que é que acontece? A gente viu aqueles barris de inox, o vinho geralmente estava há pouco tempo ali, e a gente degustou da fonte. A gente sente mais áspero.
Aí ele vai degustando, tem uma torneirinha e ele vai experimentando até chegar no ponto que ele achar interessante. Então é o produtor. Vai depender do clima. Por exemplo, vinhos aqui do Brasil da safra 2020 é considerado uma safra muito boa. É tanto que eles estão esperando que a safra 2022 vai ser a safra das safras. Então os vinhos o ano que vem, possivelmente quando vier desse ano 2022, vão ser excelentes. Então tudo depende do produtor. Se ele achar que é um vinho realmente que merece ser de guarda, às vezes ele pega aquelas uvas, vinhas velhas que chamam. Então é tudo um processo. Tem gente que não gosta, pode ser o vinho mais caro do universo, mas tem gente que não gosta de vinho com passagem em barricas de carvalho, porque fica o gosto amadeirado. No Chardonnay, quando ele está em barril, você sente a madeira? Sente. Então a diferença é bem... Sente um gosto mais tostado, uma baunilha mais forte. Se você não gosta desse sabor, você não vai gostar. Entendeu? Tem gente que só gosta desse tipo de vinho, então ele vai ser mais barato no mercado. Não são vinhos de guarda, você é para consumir, é para comprar e consumir logo em seguida. Não tem, ele não é, o propósito dele não é para guardar e consumir daqui a 5, 10 anos, como alguns vinhos são. Então é tanto que meus professores falam muito que vinho é para o que é. Então não adianta reclamar, esse vinho é ruim, esse vinho é bom. Bom, ruim é muito nosso custo, né? Então quando a gente diz, gostei desse vinho, você diz, não, eu já não gostei. É meu gosto, assim como o seu. Meu paladar. Da experiência do usuário, né? De quem está tomando. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Sua Confraria com Elas. Vai ser um momento só de mulher para mulher. Bem e para mulheres, né? Que estejam nos e para mulheres e também homens, né, que queiram aprender. Mas o foco é mostrar que a gente pode beber vinho, já que vinho é um universo bem masculino, né? E a gente aqui também está tomando espaço nesse mundo do vinho. A gente estuda, a gente é profissional. Então, o episódio, né, Sua Confraria com Elas, surgiu para isso. Vão ter várias convidadas. E hoje a gente está aqui com a jornalista, assessora Fernanda Moura e Beer Expert pela Science of Beer. É isso aí. Podre de chique, né? E a gente também vai falar de cerveja. A gente está falando de vinho, um vinho branco aqui, um Chardonnay, que é a uva preferida dela. A gente já introduziu aqui com vários assuntos e vamos falar também de cerveja. Já que é a especialidade de Fernanda, eu acho que agrega. Quem gosta de vinho geralmente gosta de cerveja, não é não? Ou tem gente que não gosta de um ou de outro? Eu acho que não tem como separar esses dois mundos maravilhosos, não. Mas eu já ouvi muita gente dizendo que eu só bebo cerveja, não gosto de vinho. Ou só bebo vinho, não gosto de cerveja. E tem também como quem está estudando, eu só bebo cerveja tal, de tal tipo. E eu acho que a ideia é a gente experimentar e democratizar aberta, cada vez mais. Porque tanto o universo do vinho é maravilhoso, o universo das cervejas artesanais é infinito. E as possibilidades são tão infinitas que a gente tem cada vez mais cervejas que se aproximam do vinho, tanto no processo de produção quanto no sabor. Se a gente for falar dessas semelhanças, eu posso dizer que já começa no início, na definição, porque cerveja também é um produto fermentado. Só que ela é fermentado por meio de levedura a partir de um mosto cervejeiro. Não é um mosto de uvas, como no caso do vinho, e com adição de lúpulo, no caso das cervejas. Mas essa aproximação desses dois universos maravilhosos, ela é tão forte que a gente tem cada vez mais cervejarias investindo em cervejas que se parecem com vinho ou que usam uva no seu processo de produção, ou que no final do processo, o produto, né, o final, ele lembra muito o vinho. Inclusive, eu estou aqui com uma joia que é produzida no estado, pela cervejaria Wierbrauer. Aqui na Paraíba, aqui da Paraíba, uma das cervejarias, das principais cervejarias do estado. Essa é a Coringa, ela faz parte de uma coleção especial que eles lançaram de Barley Wine, que se a gente for traduzir, é vinho de cevada, e que ela é maturada em barris. Essa daqui é maturada em 10 tipos de madeira. E é uma coisa que eu não sabia que tinha, né? E quando ela me falou, eu disse, que bacana. Ela até trouxe uma pra mim, eu vou degustar pra saber como é essa sensação. São cervejas mais fortes, mais alcoólicas. Essa daqui, ela é bem licorosa, tem um corpo alto. E tu falou até que lembra um pouco um vinho do Porto, né? Lembra um pouco o vinho do Porto. E além dessas cervejas da Barley Wine, a gente tem outras cervejas, como as Grape Ales, que são cervejas que usam, de fato, uva no seu processo de produção cervejeira. E que
exploram muito a questão do terroir. Muitas cervejarias brasileiras estão explorando essa questão do terroir brasileiro e usam uvas produzidas aqui no próprio território nacional. E temos, inclusive, cervejas que utilizam o método champenoise. Aí você que é expert no mundo dos vinhos vai me corrigir na pronúncia, que são cervejas que passam por uma segunda fermentação em garrafa e que é cerveja para brindar. Tem muitas bolhas, até a formação do perlage, que a gente vê nos espumantes, a gente vai ver nessas cervejas. Então, é uma união de dois mundos maravilhosos. Inclusive, quem faz curso de biosommelier tem uma parte só para se dedicar ao estudo dos vinhos. E eu não sei se, eu acredito que também nos cursos de sommelier de vinho, acho que eles estão investindo também nessa questão de estudar um pouco de cerveja. Alguns estão, o que eu fiz não, que foi uma formação, mas já surgiram outros, por exemplo, estão incluindo outras bebidas, drinks, aí vinho, cerveja, charutos, incluindo esse universo, né, que eu acho que é bem fantástico. Cerveja eu não entendo muito, eu ainda vou parar para estudar, porque tem tanta coisa no mundo do vinho que eu ainda não consegui aprender tudo. Inclusive, depois eu quero que você me diga o que você achou da outra que eu trouxe para você especialmente, que tem uva Chardonnay. É uma saison com uva Chardonnay. Eu quero que você me diga tudo o que você achou depois. E essas barricas de carvalho, essa madeira que são usadas na cerveja, são as mesmas usadas dos vinhos ou não? Tu sabe? Podem ser. Acontece sim, deles maturarem as cervejas em barris que antes receberam outras bebidas. Vinhos, além de vinhos, também o uísque. A gente tem cerveja que é maturada em barris que antes fermentaram e maturaram uísque. Então, isso acontece também. É um universo infinito. O universo de cervejas saboroso, saboroso. E, assim, eu defendo que a gente tem que democratizar e não virar aquele chato, porque eu entendo muito, porque a gente está sempre aprendendo. E é uma delícia aprender sobre cerveja e sobre vinho. Já aconteceu até uma vez comigo, que eu estava com o pessoal e a gente estava degustando uma cerveja, até aqui da Paraíba, e o pessoal criticou. Aí eu disse, vou mandar para Fernanda para saber, que eu não tinha conhecimento. Eu disse, Fernanda, essa cerveja é boa ou ruim, como o pessoal está falando? E eu defendo que a gente tem ótimas cervejarias na Paraíba, excelentes cervejarias, que são cervejarias que estão cada vez mais levando seus rótulos para outros estados. Eu defendo que quem não conhece ainda, procure saber, porque são profissionais maravilhosos, estão aqui no nosso estado, produzindo com produtos locais, valorizando também a nossa cultura, a nossa raiz. Cultura. Tem muita cerveja, assim como o vinho, que vem de fora, que vem de outros países? Tem, mas eu posso dizer que o consumo de cervejas nacionais, ele é muito forte, porque a gente tem cervejarias muito boas. E quando você pega uma cerveja que vem de fora, obviamente ela vai ser mais cara por todo o processo de exportação, taxação. Então eu defendo, a gente tem cervejas internacionais maravilhosas, mas a gente tem um crescente de produção de cervejas, inclusive com mulheres fazendo cervejas e cervejas muito boas. E aqui eu abro um parêntese também, aqui na Paraíba a gente tem uma cervejaria que é a Feme, que é de Rani, eu espero que ela assista, que ela produz cervejas maravilhosas e cada vez mais a gente tem. A minha cervejaria, uma das minhas preferidas é a Japas, que é só por mulheres. Olha aí que bacana, né? Quem sabe, né, a gente traz também uma dessas meninas para cá. Eu acho que vai unir tudo. Vamos fazer um movimento, ideia. Né? Com certeza. E assim, ainda bem que a questão da cerveja aqui no Brasil é forte, e o nacional, que é diferente do vinho. O vinho é muito forte, o vinho chileno. 48% dos vinhos consumidos aqui são chilenos. Aí depois vem os argentinos, depois os portugueses. Mas por que isso? Lá atrás, na política de abertura, né, de portões, os vinhos tomaram de conta aqui. Né? Você conseguia trazer de um vinho de fora para cá. E o Brasil ainda estava lentamente no processo. E depois disso, eles começaram a usar tecnologias no bom sentido, até porque um vinho é um processo natural. Mas tecnologias para avançar nessa produção e ganhar um reconhecimento internacional e nacional. E ainda é um processo lento. Tem uma vinícola lá do sul, que são duas mulheres maravilhosas, chamada Amitié. Uma delas, eu estudei, fiz o curso, a gente fez um curso online e se encontrou agora nessa passagem lá pelo sul em março. Jussiene, assim, é uma história incrível. E duas mulheres à frente de uma vinícola, assim, já é fantástico. Amitié significa amizade. Então já é bacana por si só. Por isso que a escolha de trazer um vinho nacional, eu acho que uma cerveja daqui também do estado representa bem tudo o que eu quis com esse podcast. Mulheres, né, e a gente valorizando nossa cultura. E às vezes a gente tem um preconceito por não conhecer, que é a história do preconceito.
Eu já tive preconceito com vinho brasileiro, mas eu tinha porque não conhecia. Então é mais fácil dizer, não presta. E a questão da acessibilidade dessa cerveja Via Brau você encontra em prateleira de supermercado. Olha aí. E eu recomendo demais que todos conheçam, não, quem puder conhecer não só essa linha das Barley Wines, como todas as cervejas que eles produzem. Tem a ver também com o vinho, a história de você identificar isso através de um rótulo, por exemplo, como o vinho. Eu tô querendo começar nesse mundo do vinho, por onde que caminho eu sigo no mundo das cervejas também? Tem sim, inclusive essa daqui eu posso até mostrar o exemplo que ela tem toda a descrição do processo, dos ingredientes. Então, o rótulo também eles são bem descritivos nas cervejas artesanais, nas nacionais. E algumas até com sugestão de harmonização, porque a gente também tem harmonização de cervejas. Era uma pausa. Tu ficou no silêncio e eu só. Às vezes pode. Mas vamos lá. O making off vai ser a melhor parte desse. E assim, eu acho que no encontro, tanto como um vinho, como também cerveja. Vai que no encontro aquelas pessoas gostam dos dois e faz uma harmonização pra gente até conhecer. Super possível. Dá super certo, né? A gente já vai degustar pra gente falar aqui, pra todos vocês ficarem só imaginando aqui um vinho primeiro, né? É bem leve. Maravilhoso. Fiquem com clarinho, leve. Com harmonização, que muita gente tem curiosidade, esse aqui específico vai super harmonizar com comidas de entrada, como eu falei, salada, peixes leves. Quem gosta de um fundi de queijo, aquele mesmo característico, ele também vai cair super bem. É complicado harmonizar com fundi de forma geral, porque tem muita variedade de comida. Às vezes tem doce, às vezes tem carne, às vezes tem queijo. Mas de forma geral, leva o vinho ou eu degusto o vinho que você mais gostar. Não tem problema, também não tem uma regra tão rígida nesse caso de fundir. Assim como tábua de frios, que tem vários tipos de frios, vários outros ingredientes, outros ingredientes, então leva o vinho e degusta o vinho que você achar melhor. Mas se você quiser já degustar com o prato principal da noite, por exemplo, você fez uma massa, um risoto, aí vai cair bem com chardonnay com passagem em barril de carvalho. Porque ele é mais encorpado, ele é mais untuoso, ele vai ter aquele gosto mais amadeirado, mais de manteiga. E geralmente vinho tem isso, essa relação. Se o vinho é mais encorpado e tem esse peso, esse corpo maior, a comida também merece isso. Então pode ser um risoto mais cremoso, mais pesado, mais forte, uma massa, né? Então super harmoniza nesse sentido. É uma sensação tão boa, que eu fico bebendo aqui, degustando e falando e salivando e imaginando a sensação que proporciona, como é maravilhoso. É tão maravilhoso que a gente quer que outras pessoas também passem por essa experiência. A Barley Wine também, ela harmoniza bem com carnes, com assados ou com uma sobremesa. Por ela ser licorosa e por ela ter um adocicado no final, apesar de forte, né, de ser uma cerveja mais alcoólica, ela harmoniza super bem com sobremesas. Assim como o vinho do Porto, né, que geralmente a gente serve um cálicezinho, porque o nível alcoólico é bem alto, como sobremesa. Olha aí, uma cerveja como sobremesa. Né? Não imaginava nunca. A gente aprendendo, falando de vinho e aprendendo sobre cerveja. Então vamos degustar para a gente sentir os sabores e aromas. Abrimos agora a cerveja Coringa. Vamos experimentar, degustá-la. Olha a cor. Vocês estão vendo aí? Quero que você me diga o que é que você acha. Primeiro no aroma, a gente vê que ela tem uma cor, um âmbar, né? Mais escuro. Geralmente as Barley Wine tem essa tonalidade de âmbar, um marrom, até preto, não tão opaco. E aí eu quero que você me diga o que é que você acha nela no aroma. Lembra vinho mais fortificado, que a gente chama, né? O mais docinho. Você sente dá pra sentir o doce, um melácio, né? Pra mim, o melácio vem na hora. Como se tivesse rapadura, tem? Pra mim, eu tenho essa sensação. A sensação que tem rapadura aqui, um melaço. Na verdade, eu tô sentindo só essa parte do melaço. Não sei se tem outras características, mas não consegui. Por isso a gente sente um pouco da madeira que ela é maturada em 10 tipos de madeira. Eu acho que na boca pode ser que sinta melhor. Sim, mas eu acho que o doçor dela e o melaço, ele ficou mais... Nem parece cerveja. Você sente
é como se várias sensações. A cerveja, um vinho mais fortificado e não sei mais o que. Vou degustar aqui todinho até. Interessante, você falou, muitas pessoas que provam uma cerveja nesse estilo pela primeira vez dizem exatamente isso, nem parece cerveja. Porque esse é um universo riquíssimo. Você vai provar vários estilos de cerveja que ainda não provou muito das cervejas artesanais vai dizer isso nem parece cerveja. Mas vai se apaixonar. Porque a gente não tem o costume, né? Por isso que a gente usa a expressão nem parece cerveja. Eu não tinha costume de degustar uma cerveja assim. E é interessante porque no aroma acontece muito no vinho. No aroma a gente tem uma sensação forte. Na boca eu sinto o melaço, mas não tão forte como no nariz. Então o vinho tem muito disso. A gente sente forte no nariz uma sensação e na boca não é tão forte. Isso eu senti. Eu acho que tem a ver também com a temperatura, né? Ela tem que ser servida também gelada. Não. E é interessante que quando a temperatura vai aumentando um pouco, você vai sentindo mais as características sensoriais, os sabores dela. É maravilhosa a sensação, porque no nariz você sente um aroma maravilhoso. Uma experiência bem diferente. Estou trazendo Silvana para o universo das cervejas artesanais. Preciso de tempo para estudar. É um caminho sem volta. É só isso que eu tenho a dizer. É um caminho sem volta. Quem começa... E é muito parecido com vinho, porque vinho se torna... Para mim, vinho é investimento. Né? Tanto que quando eu compro vinhos, eu compro muito na internet e também em supermercado. Quando eu compro, eu já fico imaginando a sensação que eu vou ter com aquela garrafa. Eu já fico salivando e aquela sensação... Né? Uma loucura, mas eu sinto isso. Então, isso acontece muito também com a gente que está mais habituado à cerveja artesanal. Você já fica naquela expectativa quando você compra um rótulo pela internet. E a questão dos rótulos também, que chama muito a atenção. Você está vendo um rótulo aqui que é produzido aqui no estado, que é maravilhoso. E isso tem muita criatividade nos rótulos das cervejas que são produzidas aqui no Brasil. E se torna um charme, né? Tem gente que até usa como decoração, com flores. Eu faço coleção. Tenho uma coleção de várias latas. Outro dia eu faço uma postagem e apresento aí. Pois faça. Eu não faço de garrafa, mas tenho vontade. Na verdade, onde eu moro não tem, que é o apartamento, não tenho como a gente tá. E tenho criança, né? Então não tenho como eu estar com várias garrafas fazendo uma ornamentação bacana, mas tanto que essa vinícola aqui, Luiz Argenta, eles têm várias garrafas lindas. Lindas, lindas, como se fosse uma obra de arte. O rótulo, para mim, também chama muita atenção. Claro que não quer dizer a qualidade, mas eu acho que é a primeira coisa que a gente... é impactado quando não conhece a bebida, né? Assim começa daqui. Quase que a gente não abre, né? Porque ela tem esse charme aqui. Segundo Fernanda, também pode queimar, né? Então, deve ficar aquela sensação do fogo, né? E abrindo e a gente sem entender direito o que está acontecendo. Então, acho que é bem bacana. Vamos degustar mais um pouquinho. Vinho, eu acho que a cerveja também pode ter disso. Quando a gente coloca o vinho na taça e espera um pouco, com contato com oxigênio, a gente vai ter novas experiências. Eu não sei se a cerveja tem isso. A gente, por exemplo, o primeiro gole geralmente trava. De qualquer bebida, né? Assim, vinho, acho que também, cerveja também. O segundo você já vai sentindo, o terceiro, o quarto. Na taça você vai ter outras sensações, porque principalmente a taça, quando é taça de cristal. O vinho tem muito disso. Por que taça de cristal? Porque o cristal, o material, ele faz com que os aromas tenham contato e liberem mais propriedades do vinho. Então, por isso que a gente usa taça de cristal no vinho. Em cervejas também a gente tem um tipo de taça para cada tipo de cerveja. É claro que você está em casa, você está com aquela cerveja maravilhosa, você quer degustar, você não vai se prender a não degustar aquela cerveja porque não tem aquele copo. Mas sim, de fato, tem copos, por conta da abertura, por conta do formato, que valorizam, de fato, cada estilo, cada sensorial. E quem gosta geralmente vai ter, né? Sua taça. Essa daqui é para vinho branco. Ela é menorzinha. Por conta da temperatura, que vinho branco tem que ser servido mais gelado. O vinho tinto, a taça é aquela, parece muito com essa, né? Só que a haste é maior. Então, são sensações para quem gosta, que termina... Essas daqui a gente trouxe. Para onde eu vou, eu carrego minha taça, né? Porque eu gosto de ter essa sensação e esse prazer com o vinho. É tanto que muita gente tem o ritual. É um ritual que merece, né? Imagina, eu fico até quando eu falo de vinho, eu fico imaginando uma produção não é artesanal, mas é uma produção que depende, por exemplo, como ele é um processo todo natural, você depende de um ano de uma produção, é uma uva, né? Então, um ano para colher, climático. Vai que você tem aquele ano de chuva que não é proporcional, assim como o calor, então interfere.
Então você tem que esperar um ano todinho para colher, para produzir. Então, e além da história que tem por trás, tem vários rótulos que são homenagens aos filhos, aos netos, do porquê tá ali. Então, um rótulo eu digo que é uma história por trás. Então eu acredito também que a cerveja, acho que você pode até complementar, que também tem história por Com trás. certeza. Isso é Você maravilhoso. falou e eu me identifiquei na hora, porque sempre que eu pego um rótulo de cerveja, eu penso na hora na história que tem por trás daquele rótulo. O que foi que levou aquela pessoa a construir e também a questão da origem da cervejaria, de quem faz a cervejaria. É uma cerveja que é paraibana, que é feita com muito cuidado. Acho que eles são, eu posso dizer que a Berbral é uma das pioneiras na produção de cerveja aqui, na Paraíba. E é como você está falando, é um ritual. Quando eu pego a minha cerveja artesanal também, eu me preocupo com a taça, me preocupo com o serviço, me preocupo com a apresentação, a gente quer fazer foto, e a gente quer que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse universo, porque é maravilhoso. Porque é muito bom, porque significa alegria, significa relaxamento e também a gente encontrar pessoas que a gente gosta, sempre está relacionado a um momento afetivo que a gente vai lembrar pro resto da vida. Muita gente às vezes abre uma bebida especial só numa data comemorativa, né? A gente acha que espumante é só para data comemorativa. Espumante, minha gente, a gente vai ter um momento aqui para falar de espumante. Ele harmoniza super bem, sabe com o quê? Feijoada. Tu imagina degustando uma feijoada com aquele espumante. Eu até brinco quando eu degusto um espumante, dizendo que eu esqueço de boleto. Eu esqueço qualquer problema. Quando eu tô com aquela taça de espumante, essa eu imaginava, espumante me sinto com feijoada. plena. Uma delícia. Agora, eu não me prendo a abrir espumante quando tem... Mas a maioria... Eu era assim também. Depois que eu vi a versatilidade de um espumante com salada, com quem não gosta da bebida em si, pode trabalhar como drink, né? Fazer um bom drink à beira da piscina. Maravilhoso. Você se sente pleníssima. Eu, quando eu tô degustando um espumante, eu tô lá plena. Com comida japonesa. Então, e com feijoada, também harmoniza super bem. E a gente não tem esse costume. A gente acha que é comprar o espumante para estourar, para comemorar algo. Esperar um Réveillon, uma data bem... De fato. Não, espumante faz parte, tem que fazer parte. Pode fazer, tem não, pode fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Inclusive, só para complementar, porque muita gente não degusta a bebida toda. Existem vedações. Claro que não é, por exemplo, se eu abro uma bebida, não é para passar um mês dentro da geladeira. O ideal é para degustar nos próximos 4 dias. E espumante também tem uma vedação, que se você degustar no outro dia, você vai sentir praticamente a mesma textura das bolinhas, né, da perlagem do espumante. Então isso é maravilhoso para quem não gosta de beber. E eu tinha muito disso, eu não abria, eu achava isso já há um tempo. Eu achava que vinho tinha que ser degustado com alguém, eu tinha que ter uma companhia para beber. Para beber. Naquele momento. Tipo, eu tinha que esperar uma cesta e esperar alguém. Eu ainda tenho essa sensação de que se eu abrir uma garrafa de vinho hoje, no dia seguinte ela não vai estar... Não, ela não vai estar 100%, mas a história de que eu precisava de uma companhia para abrir um vinho. Eu quebrei e achei maravilhoso isso. É tanto que às vezes eu tenho vinho para beber numa segunda, numa terça-feira, às vezes uma taça só. Tem a bag in box, que é o vinho em caixa, que é maravilhoso também. Você bota só aquela tacinha. É tanto que Bento, meu filho, tem 6 anos. Às vezes, meu esposo fala, cadê Silvana Bento? Está ali relaxando com o vinho. Ele já entende que é um momento de relaxar. Bento é maravilhoso. Que eu tô lá, de pijama no sofá com minha taça de vinho. Acho que Bento precisa fazer uma participação especial nesse podcast. Ele é maravilhoso, hein? Que ele já entende todo esse processo. E depois que eu entendi que eu não precisava esperar um momento, meu esposo tá querendo degustar um vinho junto comigo. E, por exemplo, numa segunda, numa terça, se eu quiser assistir uma série, às vezes trabalhando, eu boto uma tacinha, vou trabalhar, vou estudar com uma tacinha, relaxo. E essa história de vinho em caixa, em Silvana? É outro universo. Eu tinha degustado... a gente, vamos falar aqui rapidinho, mas para ter outro momento. Eu tinha degustado há muito tempo e não lembrava. Aí tive a oportunidade de comprei uma de 3 litros, dura caixa, é um vinho brasileiro também. E a caixa indica para você degustar em 20 dias. Tem umas características que eu acho que vale a pena. Ele sai mais barato, a caixa sai mais barata. E o propósito da caixa é para abrir, que vem uma torneirinha, uma caixa e uma torneirinha, para degustar uma taça quando você tem vontade. Então, para mim, casou bem no que eu queria,
porque eu queria uma taça. Tinha dia que eu queria uma taça, eu não queria abrir uma garrafa. Até porque, às vezes, eu só queria uma, duas taças e para abrir uma garrafa eu tinha que guardar para degustar, talvez, no outro dia ou num terceiro dia. Não, e a caixa, para mim, se vê esse propósito. É claro que é um vinho do dia a dia, que a gente chama, tem outras características, mas para mim se viu o propósito inicial, para o que eu queria. É como vinho em lata, né? Que eu acho que também está se popularizando. Eu já experimentei vinho em lata e, pelo menos para mim, a minha experiência é um vinho, como você está dizendo, é uma taça, no máximo duas, uma latinha de vinho, que é um vinho para o dia a dia ou para um Não momento espere descontraído. muito, né? Espere um vinho jovem para o dia, né? Para você abrir, porque dá só uma taça literalmente e pronto. Então, é como meus professores falam muito, vinho é para o que é. Se você gostou ou não, é outra história. Mas eu acho que tem seus propósitos, né? Um vinho com passagem em barril de carvalho, 24 meses ali nas barricas e tal. Eu acho que não é para abrir qualquer dia. A não ser que você tenha, né? Como tá comprando e abastecendo sua adega com vinhos dessa qualidade. Mas, geralmente, quem compra esse tipo de vinho é para abrir em determinadas ocasiões. Por isso que existem os vinhos jovens e vinhos do dia a dia, para a gente abrir no dia a dia. E aqui a gente não tem esse costume, né? Eu não sei no mundo da cerveja, mas vinho, por exemplo, fora Europa, né? A experiência que eu tive lá é como suco. A gente passeia, senta e degusta como se fosse um suco, um copo de suco. Lá é bem comum. Até na faculdade eu degustei vinho e assisti aula depois de degustar taças de vinho. Faz parte do dia a dia, né? Mas nem Cultural. degustar, é porque é tão habitual, é literalmente como um suco. E aqui não. Aqui é quase impossível. Você tá tomando vinho é porque tá comemorando alguma coisa, é um momento especial, ou você gosta muito. Então a cultura, até porque aqui, se a gente pegar Nordeste, é muito quente. Então acho que cerveja tem essa pegada mais forte, cachaça. Mas vinho tá chegando, né? Mas não tem essa cultura não, de estar abrindo uma taça, por exemplo, na hora do almoço, no meio da semana. É quase impossível a gente ver isso, né? E principalmente numa segunda, numa terça, numa quarta, numa sexta até que vai. A gente sai para um restaurante para comemorar, abre um vinho. Mas eu não sei se na cerveja tem disso, mas vinho Cerveja tem aquela que cerveja é paixão nacional. É aquela cerveja clara, uma cerveja que, via de regra, é uma lager, que é uma cerveja de baixa fermentação, que é uma cerveja que é para beber, que é mais fácil de beber. Mas também eu acho que tem muito mito e tem muito da experiência de cada um. Obviamente você não vai abrir uma cerveja como essa, que é uma cerveja mais alcoólica, um pouco mais encorpada, num dia ensolarado e... Porque ela não é... não é para encher a cara. Mas eu acho que é tudo também questão da gente democratizar cada vez mais esse conhecimento e levar as pessoas e quem se interessar, que são dois universos maravilhosos. E como eu falei, que assim, quem gosta, esse tipo de bebida termina sendo um investimento, porque é um prazer imensurável. A gente não está bebendo por beber, a gente está tendo sensações, entendendo o porquê tá ali daquele jeito, né? Que tem todo um histórico, como a gente que a gente fala muito beber menos e beber melhor, né? Não é beber melhor porque você está bebendo aquilo que você se identifica, que você gosta de estudar ou que lhe deixa mais feliz. E às vezes tem momento que você quer encher a cara também, tá curtindo, tá nem aí para a bebida que você tá bebendo. Então tem momentos e momentos, né? Não tem regra não existe certo e errado. A gente não quer estar aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Reforçar isso, não é? A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Também sou muito contra isso, o que é certo e o que é errado. Acho que a gente tem que aprender, cada vez mais quem tiver interesse, porque são universos maravilhosos e porque a gente conhece, como você falou, histórias de vidas maravilhosas de pessoas que fazem aquilo com muita paixão e do que significa aquela produção para quem faz uma boa cerveja ou um bom vinho. E eu acho assim, eu espero, né? Na verdade, eu espero que sua confraria com elas impacte realmente no bom sentido, das pessoas assistirem, né? O podcast tanto vai sair em vídeo como em áudio, mas que as pessoas se impactem vendo duas mulheres bebendo e falando de bebida, né? Falando de cerveja, falando de vinho e falando no que sabe, de alguém que estudou. A gente não tá falando por falar, até porque a gente estudou. E eu quero que as pessoas se impactem nesse sentido, no bom sentido. Me chama de novo, hein? Estarei sempre disponível. Vamos trazer mais convidadas, aguardem. E, assim, perfis diferentes.
pessoas que gostam de alimentação X, de bebida X. Claro que o foco vai ser vinho, mas não quer dizer que a gente não pode trazer uma mulher que também gosta de cachaça, né? Que aprecie um vinho e uma boa cachaça. Eu não entendo também de cachaça. Então já é até uma dica, né, de quem conhecer. Claro, quem tiver dicas de sugestões de pessoas desse universo, né, sendo mulheres apreciadoras de uma boa bebida, estão convidadas e vão fazer parte aqui desse universo maravilhoso. E eu acho que a gente está chegando no final, né? Depois de uma noite tão. Mas a gente continua aqui bebendo. De uma noite tão maravilhosa, né? Saborosa. Só a gente, vocês fiquem na vontade, né? Depois a gente posta foto dos rótulos. Fiquem na vontade aqui, que estamos degustando aqui bebidas maravilhosas. E esse foi o primeiro episódio da sua confraria com elas. Espero que vocês gostem. Estamos abertos a sugestões, né? Tanto de pessoas, nomes que vocês acham que seriam interessantes trazer para cá para a gente falar sobre esse universo de vinho, cachaça, cerveja, comida, harmonização também, eu acho que dá super certo. E esperem, logo, logo, a gente vai trazer novas convidadas. E é isso. Obrigada, né? Eu que agradeço. Para minha amiga, né? Acho que o primeiro nome que veio à mente foi Fernanda Moura. Eu fiquei muito honrada com esse convite. Você sabe o quanto eu lhe admiro como profissional. E que eu lhe acompanho essa jornada, né, desde o início, quando você começou a estudar vinhos e a se debruçar mais sobre esse universo. Honradíssima com esse convite. Eu espero que tenham gostado da minha participação. Estou sempre disponível. Me chama de novo que eu venho quantas vezes você me chamar. Vai ter cadeira cativa aqui. Sucesso para esse projeto. Eu espero ver muitas outras mulheres aqui participando e muitas outras mulheres assistindo e dando dicas. E é isso. Foi maravilhoso. A gente vai continuar aqui a degustação, né? Vamos falar bastante. Vocês fiquem aí com inveja, ou melhor, vão procurar saber também um pouco mais sobre esse universo maravilhoso que é sensacional. E onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Você quer divulgar? Meu perfil é Negananda, lá eu falo um pouquinho sobre cervejas. Fale mais. Vou falar cada vez mais e é isso. Obrigada. Por nada. Vamos fazer um brinde aqui de cerveja e já de vinho. Cadê? A minha tá não, taça vazia não dá certo, né? Taça vazia dá azar. Não combina.